Esse é Akihiko Kondo, o homem que se casou com uma boneca no formato de Hatsune Miku, uma personagem fictícia desenhada em estilo de anime. Esse é o perfil Fúria e Tradição, um tradicionalista radical que tem uma lista interminável de requisitos impossíveis que uma mulher deve cumprir para poder se tornar uma esposa. E esse é Carl Gustav Jung, o homem que explicou o que esses outros dois têm de errado. Qual é o distúrbio psicológico que explica esse comportamento perturbado da parte dos dois? Vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente nota sobre esse tema das bonecas sexuais e das bonecas feitas para casamento é que a grande maioria das pessoas que buscam essas coisas são asiáticos. Então a gente vê que até mesmo as empresas que fornecem esses materiais são coreanas e japonesas principalmente. Já é uma coisa bastante notável, bastante conhecida, esse fato de que esses países asiáticos não estão tendo uma boa taxa de natalidade. As pessoas não estão casando, elas não estão tendo filhos e elas estão recorrendo à fantasia. Mas o que é causa e o que é efeito? Porque é um fato que os japoneses, por exemplo, já têm esse tipo de fantasia desenvolvida na cultura deles muito antes da taxa de natalidade deles declinar tão intensamente. E, além disso, esse comportamento pode ser observado em diversos outros países, em diversas outras esferas, diversos outros grupos e tipos de pessoa. Então, isso não é uma coisa exclusivamente oriental, não é uma coisa exclusivamente asiática. É uma coisa que é tão claramente observável que psicólogos ocidentais conseguiram realmente descrever um transtorno e alguns complexos em torno desse tema. A gente tem, então, nesse sentido, uma ideia vinda do Freud, que foi mais desenvolvida em Carl Jung, do complexo de Madonna-prostituta. Ou seja, o homem só consegue ver a mulher de duas formas. Ele tem a sua imagem completamente idealizada e impossível de se alcançar sobre o que é a mulher, e, por ser justamente impossível de ser realizada, não é encontrada em nenhum lugar. Por consequência, para ele, todas as mulheres reais são simplesmente prostitutas. Ele leva as duas coisas ao extremo. Não existem tons, não existem sutilezas, não existe meio termo. Existe simplesmente a grande mãe e a prostituta. E é por isso, então, que essas pessoas geralmente têm tendências extremamente absurdas sobre como uma mulher deve se portar, como, por exemplo, o caso do Fúria e Tradição, porque ele criou uma idealização. E essa idealização tem uma fonte. Ela vem justamente de um estado específico da psique surgido a partir do arquétipo da ânima. Então, o que é ânima? Bom, a ânima é um arquétipo, o que significa que ela molda a fantasia e ela molda a imaginação. Fantasia, nesse sentido, não é simplesmente o sexual ou não é necessariamente uma coisa ruim. É simplesmente a sua capacidade de criar imagens internas que não são reais, mas são plausíveis. Esses arquétipos, então, são simplesmente caminhos para a representação. Eles são caminhos para a imaginação, a formação de imagens na psique e a fantasia. Dessa forma, então, a ânima é o arquétipo do feminino. Ela, então, é responsável pela imagem que o homem tem da mulher. Mas essa imagem que o homem tem da mulher não é definida exclusivamente pelo arquétipo da ânima. Ela é também moldada a partir das experiências que o homem teve com mulheres reais, ou seja, o conteúdo da imaginação, e também com as decisões, as percepções, a forma de enxergar o mundo do próprio sujeito, que influencia também nessa formação. Assim, então, um homem pode ter, por exemplo, muitos problemas com a sua mãe, de fato, e por isso desenvolveu uma imagem distorcida do que é o feminino. Mas ele também pode ter uma ótima relação com a mãe dele, e ainda assim criar uma imagem do tipo por pensar de maneira perturbada, doentia. Isso pode vir de outros distúrbios psicológicos ou pode ser um conflito interno mesmo de cosmovisão, de visão de mundo, de como encarar a vida e a realidade. Mas o mais comum é realmente que isso venha justamente de uma experiência real. Então a gente vê, por exemplo, no movimento MGTOW, né, homens seguindo o seu próprio caminho, que esse movimento começou principalmente com homens decepcionados que casaram, tiveram uma união estável, tiveram todo um relacionamento, acreditaram no amor, então foram traídos, foram machucados de alguma forma. Eles perderam algo que era valioso para eles. E por isso, então, começaram a enxergar o mundo sob a lente da sua própria dor, acreditando que todas as mulheres são manipuladoras, são sujas, são diversos adjetivos que eles adicionam para tentar explicar todo o comportamento feminino a partir de alguns princípios simples. Assim, então, esses homens transformaram a imagem da sua ânima em algo doentio, em algo problemático. Isso vem justamente de um trauma.
Uma dor muito forte que foi sentida e eles não conseguem ou não querem sair dessa forma de enxergar o mundo. Eles se protegem. Eles têm um mecanismo de defesa para não ter que lidar com o real, porque o real envolve risco. Ele envolve a possibilidade de sentir dor. Envolve a possibilidade de as coisas não darem certo. Enquanto que na fantasia, isso não acontece. Porque na fantasia, o sujeito detém a imagem de tudo. Ele detém o seu próprio mundo imaginário. Você não consegue se decepcionar na sua própria fantasia porque ela é gerada dentro de você mesmo. Tudo que está na fantasia é justamente alimentado por você mesmo. Por isso, então, é um ótimo refúgio caso você não queira lidar com o real. Só existe um problema. Isso é doentio. Isso leva, de fato, a muitos problemas psicológicos. E é assim, então, que esses homens que foram feridos por mulheres e criaram todo um movimento em torno disso, passaram a endeusar figuras femininas completamente impossíveis. Muitas delas personagens fictícios de fato, que foram desenhados, escritos por algum autor, por algum artista, tentando expressar algum fenômeno, tentando expressar algum traço da feminilidade, muitas vezes, que essas pessoas adotaram como sendo o único que vale. Ou então, escreveram isso justamente com o apelo de alcançar a fantasia do leitor, buscando vendas, buscando a expressão de algum sentimento subjetivo, mas que justamente por ser subjetivo não é real, ou ao menos parte de uma seleção muito específica de fenômenos dentro da realidade. Porque você não consegue expressar a realidade completa, você só consegue limitar traços e fenômenos dentro do escopo da realidade e dar um acento a isso, de acordo com o que você quer expressar, de acordo com o que te marca, de acordo com o que é mais importante para você. Por isso, naturalmente, essas pessoas ficaram muito iludidas, ficaram presas na sua própria imaginação, na sua própria fantasia. Mas isso serviu como um escape suficiente para que elas não sentissem uma necessidade por demais grande de buscar o contato humano de fato com mulheres reais. Assim então, conforme o movimento MGTOW se tornou de fato um movimento, conforme ele se tornou um grupo, houve um elemento justificacional. Porque a partir do momento em que você sai da sua experiência pessoal e começa a usar a experiência do outro para embasar as suas posições, as suas ações e para racionalizar os seus sentimentos e vícios, é lógico, é muito mais difícil derrubar isso. Porque você tem acesso à sua experiência interna, mas você não tem acesso à do outro. Na medida então que você toma a narração do outro sobre o que aconteceu com ele, você toma como fato algo que envolve um viés subjetivo, um viés emocional, um viés de posicionamento. E por isso, então, você adota posições extremadas baseadas em sentimentos intensos como a realidade como ela é. Na medida, então, que o MGTOW fica no mundo dele, fica nos grupos de MGTOW, é claro, é lógico, ele vai acreditar que a realidade é tal como está sendo expressa ali. Se ele saísse na rua, entretanto, e se afastasse dos grupos de MGTOW, ele veria que as pessoas que dizem que o amor existe, as pessoas que dizem que é perfeitamente possível ter um casamento real, não estão mentindo para ele. Estão simplesmente dizendo como elas experienciam a realidade. Por isso mesmo, então, ele teria que confrontar a sua posição, que defende unilateralmente a sua fantasia. E assim, ele teria que abandonar a fantasia. Mas a fantasia dele foi criada justamente para satisfazer especificamente os problemas dele, as necessidades dele, as dificuldades emocionais que ele tem e as faltas, as falhas na sua própria psique. Por isso mesmo, é uma coisa extremamente difícil de se fazer, porque você tem que abdicar daquilo que você mais admira, justamente porque não é real, mas antes real do que perfeito. E é justamente assim que eu explico o fenômeno das bonecas sexuais, das bonecas com que alguns homens casam. Geralmente, essas pessoas têm uma dor muito grande envolvendo relacionamentos. Geralmente, essas pessoas têm algum trauma passado, ou mesmo que não tenham. Geralmente, elas têm um grande medo de encarar a realidade do outro. Elas têm medo de se abrir. Elas têm medo de se colocar frente ao real, com que elas têm que lidar, mas que sempre faz exigências maiores do que nós somos, para que nós cresçamos, para que nós nos tornemos algo que ainda não somos. Dessa forma, é que a vida não é um círculo fechado, mas um mundo aberto. Porque na vida, nada está limitado ao que você já sabe, ao que você já sente, ao que você já conhece, ou ao que você já é. É justamente a partir das influências caóticas da vida, é justamente a partir da abertura
do mundo em que vivemos que nós conseguimos, através da multiplicidade e das dificuldades da vida, construir o nosso caráter. Por isso mesmo é que o doente mental definha. Por isso mesmo é que um esquizofrênico, incapaz de perceber a realidade, começa cada vez mais a estereotipar os seus pensamentos. Ele começa a definhar no seu processo interno. Ele não é capaz de formar uma ideia nova, mas simplesmente de agregar ideias antigas de forma cada vez mais embaçada, de forma cada vez mais apagada, até que já não se reconheça o que esteve ali antes da doença. Até que então ele só fale algumas poucas palavras e não seja mais capaz de expressar uma ideia, de expressar um sentimento, de dizer como ele experiencia a realidade, porque ele não a experiencia na sua forma completa. E isso é possível para qualquer um que se feche em sua própria fantasia, porque ele se fecha à própria realidade. Ele se enfia num círculo fechado, e num círculo fechado só é possível dar voltas e bater a sua cabeça contra a parede. Assim então, ele perde o tato com o real. Ele tem o seu crescimento estagnado, preso. Ele não é mais capaz de evoluir, pelo menos nos âmbitos em que a fantasia sobrepõe a realidade. Assim então, um homem pode casar com uma boneca. Para ele isso sequer é absurdo. Tamanha é a sua desconexão com a realidade. Ele não escapa mais de seu círculo fechado. Ele fica ali, dentro daquilo, buscando elementos de justificativa, caso ainda seja mais ou menos são, caso ainda tenha alguma centelha de crítica interna. Então, ele consegue grupos que apoiam o que ele diz. E assim então, ele consegue não abrir o seu círculo, mas apenas fortalecer as grades que ele mesmo construiu para si. Esse é o problema psicológico da Madonna prostituta. Esse é o problema em que essas pessoas se veem. E o problema é que quanto mais esse círculo de pessoas apoiando isso cresce, quanto mais apoios a gente tem nesse sentido para essas pessoas, mais é possível incentivar os seus vícios, mais é possível incentivar a sua loucura, até o ponto em que essas pessoas não consigam mais perceber que elas estão fora da realidade. Muitos, inclusive, esperam do futuro que isso se torne padrão. Você vê nas notícias sobre esses assuntos muitas pessoas comentando sobre como a inteligência artificial vai substituir a mulher real, porque ela simplesmente consegue satisfazer todas as suas fantasias. Ela consegue se adequar a quem você é, de maneira a sempre lhe dar o que te agrada. Mas a gente consegue observar que as pessoas não querem prazer o tempo todo. Houve, por exemplo, um psicólogo que fez um estudo sobre a relação entre interações positivas e negativas e o sucesso do casamento. E o que ele percebeu não foi que quanto mais interações positivas, melhor e mais duro o casamento. Ao contrário, muitas interações negativas também deterioram um casamento. Mas muitas interações positivas também deterioram um casamento. Então, há uma certa proporção ali, que é claro que não é uma coisa exata, mas demonstra que nós precisamos tanto de desafios quanto de afagos, tanto de problemas quanto de soluções, tanto de dores quanto de prazeres. E a realidade é dessa forma. Como disse Dostoiévski, um grande entendedor da alma humana, às vezes nós preferimos o sofrimento à paixão. Às vezes, o que nós queremos não é o prazer, mas sim o próprio problema, porque muitas vezes o problema tem significado e a paixão ou o prazer não tem. Por isso mesmo é que nós buscamos aquilo que muitas vezes nos machuca. Afinal, por que tantas pessoas passam por tantos problemas, por tantas dificuldades e dores para alcançar trabalhos que as destroem? Por que os bilionários trabalham horas e mais horas e mais horas a cada minuto do dia, mesmo não precisando disso, mesmo tendo dinheiro suficiente para viver vidas inteiras sem nunca mais trabalhar? Por que atletas se preocupam em destruir o seu próprio corpo com treinamentos impossíveis para finalmente conseguir atingir um recorde, para ganhar de algum adversário, para atingir a excelência do seu ofício? Por que nós fazemos isso? Justamente porque nós buscamos significado e não apenas prazer. E é por isso mesmo que as pessoas que se casam com bonecas, mesmo que elas consigam viver somente com prazer com isso, que já é uma coisa, para dizer o mínimo, muito duvidosa, não serão felizes. Porque o prazer não é tudo. E o prazer uma hora acaba. Mas o significado de uma vida pode sobreviver à própria vida.
pode sobreviver até mesmo ao fim da vida, pode perdurar para muito além do que o sujeito consegue perdurar. Por isso, então, que essas pessoas que têm essas muitas exigências, que têm essas idealizações, por mais que projetem as suas idealizações, por mais que busquem o objeto da sua fantasia e por mais que o encontrem dentro de si mesmos, jamais conseguirão com isso viverem felizes de fato. Jamais conseguirão com isso atingir o propósito de suas vidas. Jamais conseguirão suprir o vazio que habita neles. E é por isso mesmo que a neurose e a doença mental, é por isso que a loucura, por mais agradável que pareça ser, nunca é uma solução. Porque ela sempre enfia o homem dentro de um buraco. Um buraco que às vezes é fundo demais para, uma vez que o homem está dentro, sair dele. Não alimente suas fantasias sujas. Não alimente seus problemas. Não se feche em um círculo do qual você pode nunca mais conseguir sair. E isso, é claro, se aplica também com muita força para os MGTOWs que têm uma fantasia do feminino que eles buscam realizar. Se aplica também aos tradicionalistas, às pessoas que fantasiam com tempos que se passaram e nunca mais vão voltar, que buscam uma nostalgia de um tempo em que não viveram, que buscam uma imagem de uma mulher que nunca conheceram. Pois é justamente isso a ânima. Uma mulher que não existe. Algo ideal, mas que é impossível de ser alcançado. E por isso mesmo é eternamente frustrante. E eternamente desafiante e nostálgico. A sensação é como se você alcançasse algo há muito perdido. Uma nostalgia intensa que queima o coração em um fogo brando, que parece aquecer tudo o que há na vida do sujeito. Mas ao mesmo tempo o leva à ruína, o leva à loucura, o leva a completa perdição. Não à toa, todas as mitologias têm pelo menos duas deusas. Uma positiva e a outra negativa. Os dois lados da mesma moeda do arquétipo da ânima. Nós temos Perséfone e Afrodite. Nós temos, na imagem da lua dos povos primitivos, aquilo que traz a loucura, aquilo que traz a doença. Aquilo que seduz por sua beleza, por sua cor de prata, mas também leva o homem à escuridão de uma noite inacabável. A ânima é algo extremamente perigoso com que se mexer. Não à toa, o próprio Jung falava que integrar a sombra é a tarefa do aprendiz. Mas a relação com a ânima, que por sinal não pode ser integrada, não pode vir a fazer parte constituinte da personalidade, é a tarefa do mestre. É a tarefa daquele que alcançou um grande domínio da sua própria psique. Alcançou um grande equilíbrio, que não é para muitos. E, inclusive, para o Jung era uma coisa que deveria ser feita apenas depois da meia-idade. Uma coisa com a qual um jovem se depara apenas despreparado. Apenas sem as ferramentas necessárias, sem o pé firme na realidade para lidar com isso. E por isso mesmo, inevitavelmente, sucumbiria. E mesmo os idosos, mesmo os mais velhos, e mesmo aqueles que têm grande afinco, grande pé no chão, grande senso de realidade, podem sucumbir. Isso é uma coisa realmente perigosa. E esses tradicionalistas católicos não fazem mais do que alimentar fantasias vãs. Não fazem mais do que se perder em uma nostalgia que só vai levá-los ao buraco. E é por isso que nós vemos claramente como eles são distanciados da realidade. Como eles vivem em um mundo próprio. Como eles fingem que vivem em uma imagem idealizada de muitos séculos atrás. Mas que nem sequer nesses séculos passados existiu. Algo completamente tirado da própria cabeça. Da própria fantasia. Por isso mesmo, não sucumba a essas fantasias. Perceba isso no outro. Avise seus amigos. Mostre a verdade àqueles que carecem dela. E não se feche em um círculo de loucura. Bom, esse é o vídeo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente, se inscreva, compartilhe e apoie meus discursos dramáticos sobre a psicologia do homem e da mulher. E de todo mundo. E se você gosta muito dos meus vídeos, se você gosta da forma como eu trato esses assuntos, você pode encomendar um vídeo. Você pode pedir um vídeo para eu fazer no estilo que você quer, do jeitinho que você quer, tudo fechadinho, posso usar os autores que você quiser, tudo certo. Basta me chamar no Telegram ou no Discord, @kerbs com 2 S no Telegram e @kerbs no Discord, e lá a gente negocia. Você tem que me pagar para eu fazer vídeos como você quer. Mas eu garanto 100% padrão de qualidade Psicologia e Cosmovisão. Conheça também os estúdios Alta Linguagem. Esse AL aqui no microfone é dos estúdios Alta Linguagem. Vão ver lá então o Alta Linguagem, o canal do Miorinho e Malboro, que me disponibilizaram esse estúdio maravilhoso. Eles falam de diversos temas: sociologia, política, filosofia, psicologia,
Eles falam de tudo. Eles são muito bons, muito inteligentes. E também vai ver o canal do meu amigo Vitor Gomes, que tá fazendo esse empreendimento aqui do canal no YouTube junto comigo. O canal dele vai estar aqui no card, assim como o do Alta Linguagem, aqui. E também na descrição, os dois canais. Muito obrigado e tchau.